Mas Pronto. pra mim, o negócio do risco, cara, também conecta com o que a gente tava falando antes, com certeza da aventura, mas com a seriedade das manifestações culturais e memísticas que você consegue fazer, sabe? Então, eu falei a parada da Tropa do Urso, das músicas da Tropa do Urso, porque é sério. Os traficantes estão falando sério porque eles estão correndo o risco de viver ou morrer por aquela porra. É uma coisa absolutamente satânica? É. Mas é uma aventura, isso é inquestionável. E eles conseguem levar aquilo a sério. E eles morrem, tanto que morreram, porra, num nível ridículo aqui no Rio de Janeiro. E eu sinto que quando teve no Festival MBL, cara, quando o Renan e o irmão dele, tava todo mundo fazendo juramento com a espada e tal, por que a galera meio que do Bolsonaro e dos outros fenômenos políticos não conseguiu meio que entender a parada? E o que eu tava respondendo para as pessoas no Twitter é tipo, cara, você tinha que estar lá pra entender, sabe? É porque, tipo, cara, era sério, entendeu? O que ele tá falando era sério, é uma aventura, tem risco envolvido. Então, na medida que você tá correndo risco, você sabe que é uma coisa real que você tá pleiteando, você consegue fazer manifestações sérias que, tipo, efetivamente motivam as pessoas e que não são meio que cringe, sabe? Porque é isso, imagina se fosse meio que o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, pegando uma espada e falando, na verdade, eu vou lutar contra o Lula. Não, sabe, não dá pra você levar a porra do Flávio Bolsonaro a sério, cara. Claro. Porque não tem ele vitalidade. não correu risco na vida dele, ele não tá ligado, exato. O Bolsonaro, talvez no momento que levou a facada e tal, aquele momento ali deu pra levar a campanha dele mais a sério, porque ele demonstrou skin in the game, mas rapidamente depois, cara, já não era mais a mesma coisa, entendeu? E pra mim, o fato que o momento da espada fez sentido, eu acho que, cara, demonstrou, tipo, profunda seriedade e aventura, assim, no projeto, sabe? Mas de verdade, sabe? Não uma aventura, tipo, ai, meu Deus, um grupo de meninos lutando contra, tipo, um coelho. Não, mano, é tipo, tá lutando contra traficantes, você tá lutando contra as oligarquias do Brasil, você tá lutando contra o poder real, de vida e morte, entendeu? Tipo, orçamentos bilionários, grupos verdadeiramente organizados que vão tentar te derrubar e tal. E, cara, isso meio que não tem preço, sabe? É muito melhor você viver isso do que você ser um cara de classe média vivendo uma vidinha qualquer, nem vivendo uma vidinha qualquer, no caso, hoje em dia, sabe? Cara, mas o que eu penso assim, sobre o ponto do otimismo e da acreditar de verdade numa coisa tá associada a isso, mas assim de tudo, cara, tá associada ao êxito também. Então, se você pegar. Eu vou pegar um exemplo, enfim, extremamente batido, mas acho que é o mais fácil de entender. Pô, a vanguarda revolucionária mais bem sucedida da história, assim, provavelmente. Cara, é o marxismo no século XX, não tem como negar isso, entendeu? Em termos de movimentos, a propulsão, né, metade do mundo sob controle de um sistema baseado, né, nos preceitos do Marx. E, cara, muito disso você conseguia captar isso de forma muito distinta nesses revolucionários, principalmente do início ali, né, princípio, mesmo antes, sei lá, nas primeiras agitações na França, cara, é uma crença inevitável no comunismo. Assim, cara, é um estágio da evolução humana que é inevitável, a gente vai chegar lá. A gente passou por uma realidade feudal, a gente passou por uma realidade capitalista e agora, por A mais B aqui, o Marx provou, a gente vai passar pelo comunismo. Tava certo? Não tava certo. Quer dizer, cedo pra dizer, né? Como os chineses diriam, né? Você não pode descartar a parada enquanto a história não acabou. Mas, a verdade é que provavelmente estava errado, né? Mas mesmo assim, a crença desses caras era quase religiosa e muitas vezes a posição que eles estavam partindo era insana. Mesmo, por exemplo, o Mussolini, ele é um exemplo do fascismo, na verdade. Mas ele é um cara de juventude, né, socialista, etc. E ele é um cara da crença muito forte na balada e muitas vezes a posição que ele tava era ridícula. Qualquer pessoa que viu a série dele aí, o Mussolini, Son of the Century, viu, pô, o cara morou na rua, caralho, o cara foi jornalista, o cara serviu todo fudido na guerra, tava fudido, a mulher e filha, sem dinheiro nenhum. Cara, ele tava reinando sobre a Itália, o próprio Stalin, né? Esses grandes ditadores do século XX, cara, na verdade, a maior parte deles veio de um lugar de extrema improbabilidade, né? Como Mussolini, eu falei, morador de rua e jornalista. O Stalin, porra, padre desertor e bandido em série. O austríaco, pô, pintor fracassado, veterano da guerra, um cara meio sem era nem beira, né? Ficar jogado ali no período entre guerras, tem uma ascensão miraculosa ao poder. E você vê isso em todo o grupo que é extremamente bem sucedido politicamente. Cara, uma crença inabalável, talvez maior do que si, mas eu não consigo raciocinar, eu não consigo colocar, eu não consigo formular logicamente o porquê eu acho que eu vou conseguir, foda-se isso, entendeu? No fim das contas, no final o que importa é se você acredita ou não. Enquanto mais você acreditar, mais chance de você vencer você tem também. Os regimes também caem por falta de confiança. Isso opera não só na lógica de ascensão, mas de manutenção do poder. Então,
o nosso amigo, né, que o nosso amigo gringo que visitou a gente no Congresso do MBL, gosta muito de falar sobre isso, mas os regimes, eles vão perdendo a confiança neles mesmos, e é meio que o trabalho de quem tá fora, querendo derrubar, meio que minar a confiança neles mesmos, e às vezes as coisas que a gente marca como, nossa, isso aqui é um momento de distinta evolução da concepção do Estado, sabe, a concepção do Estado absolutista, ou direito divino dos reis, que a gente trata na historiografia tradicional como caralho, nesse momento aqui o mundo se tornou mais centralizado, mais politicamente organizado. Na verdade não, essas coisas estavam implícitas e elas foram formalizadas para meio que reverter um estado de decadência e de descrença. Então, o que eu penso é, independente de qualquer coisa, você precisa ter confiança, entendeu? Especialmente em termos de política, o Hope Pill, ele teve implícito. Vamos imanentizar o Hope Pill, mas ele sempre teve implícito em todo movimento vencedor na história humana, entendeu? Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube, que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!